Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver os planos do Partido Comunista Chinês para o futuro. Em plenária, Xi Jinping traça estratégia para a segunda maior economia do mundo. E a gente vai entender os impactos para a economia, para o agro e geopolítica mundial. Depois do atentado, o favoritismo de Trump aumenta nas eleições dos Estados Unidos. O republicano já dá sinais de como deve atuar na geopolítica com Taiwan. E isso importa para o agro, nós vamos detalhar aqui. No Rio Grande do Sul, produtores rurais protestaram no estado e eles pedem ajuda para recomeçar depois das enchentes. Governo federal quer publicar medida provisória com socorro aos agricultores do estado gaúcho até o fim deste mês. E mais, no Paraná, agricultores do oeste do estado paralisam uma rodovia em protesto contra a invasão de terras por parte de indígenas. Você acompanha tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Aconteceu nesta semana a tradicional plenária do Partido Comunista Chinês. No encontro, os dirigentes delimitaram direções estratégicas importantes para o país nos próximos anos, com impactos no desenvolvimento econômico e social chinês. Um comunicado divulgado pela agência estatal chinesa destaca alguns pontos relevantes. Vamos ver. Estão, por exemplo, o que prevê uma coordenação de um novo tipo de industrialização, urbanização e revigoramento rural. Ele cita ainda o objetivo de elevar o nível de integração urbana rural e consolidar, aprimorar o sistema de operação rural para desenvolver a agricultura, beneficiar áreas rurais e prosperar agricultores. Finaliza citando ainda que deve aprofundar uma reforma do sistema agrário. Já na área militar, o comunicado diz também que a modernização da Defesa Nacional e do Exército Chinês constitui uma parte importante da modernização do país e cita o cumprimento de metas do centenário do Exército Popular de Libertação. Essa plenária do partido acontece em um momento em que o país passa por uma série de desafios econômicos. E nesta semana, por exemplo, a China divulgou os dados do Produto Interno Bruto, que cresceu 4,7% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava aumento de 5%. Se soma a esse contexto a pressão geopolítica e também tarifária, com produtos chineses sendo inclusive taxados nos Estados Unidos e na Europa. Para o agro, esse tema importa demais, já que a China é o principal parceiro comercial e a gente precisa saber das mudanças de lá com potenciais impactos aqui. A gente vai agora tratar de China e ver o que podemos esperar depois dessa reunião do Partido Comunista Chinês com Alê Delara. Ele é diretor da Paine Agronegócio. Alê, seja bem-vindo à Hora H do Agro. Olá, Kellen, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com você. Alê, obrigada pela companhia. Primeiro, a China ela tem desafios econômicos importantes. O Partido Comunista Chinês está traçando meta não só para 24, mas também para os próximos anos. O que você espera nas ações de Xi Jinping na economia com repercussão para o Brasil e para o agro brasileiro? Sim, Kellen, a China tem um desafio muito grande, principalmente esse ano, porque a base de comparação para o crescimento do PIB, ele pegou uma base muito alta, que foi o crescimento de 5% do ano passado. E há alguns problemas muito importantes que o Xi Jinping tem que resolver. Entre eles, a inflação, ele tem que causar inflação na economia chinesa, está sendo um desafio. A China vem com deflação já no PPI, que é a inflação ao produtor no último indicador publicado pelo setor de estatística lá da China, e esta deflação ela deve-se a uma grande capacidade industrial. A China não consegue reduzir essa capacidade industrial, aliado a uma crise de confiança da população que não está consumindo. A população está aumentando a sua poupança e está consumindo pouco, e nós podemos ver esse reflexo no setor imobiliário chinês.
Para o agronegócio, ele acaba sendo importante porque a China, como o maior comprador de produtos aqui do Brasil, é uma questão financeira da própria China. Ainda mais quando nós olhamos que esses desafios, já que há uma crise de confiança do consumidor, a China precisaria exportar esse excedente industrial para países compradores como Estados Unidos e Europa. Mas com a provável vitória de Donald Trump, o Joe Biden mesmo, já ainda na presidência, colocou taxas novas, a Europa está colocando taxas novas, as exportações chinesas para o Ocidente acabam ficando mais complicadas. Então, esse é um cenário favorável ao Brasil, que pode ser ancorado aí nessa meta de crescimento chinês, mas de uma vertente um pouquinho diferente, de um canal um pouco diferente do planejado inicialmente. Interessante. Você está falando em crise de confiança lá dentro e também de impacto nas exportações chinesas para o mundo, citando aqui exemplos dos Estados Unidos, da Europa, e ainda mencionou o favoritismo de Trump depois do atentado que o republicano sofreu nesta última semana. Objetivamente, Donald Trump deve intensificar a guerra comercial com a China. No plano de governo, ele fala em tarifa por tarifa, olho por olho, tarifa por tarifa, e mira também na China. Vem aí uma intensificação da guerra comercial dos Estados Unidos em relação à China, com qual efeito colateral para o Brasil? Porque na última vez, Delara, o Brasil se beneficiou de um incremento importantíssimo na demanda por soja quando a China migrou da demanda de lá para cá. Isso vai acontecer desta mesma maneira novamente? Essa é uma grande pergunta, Kellen, porque no primeiro mandato do Donald Trump, assim que a China assinou um acordo com os Estados Unidos, que foi conhecido a implantação da primeira fase do acordo, a China reduziu as tarifas, por exemplo, da importação de soja, que nos Estados Unidos eram de 25%, e igualou a tarifa brasileira de 10%. Então, isso deveria fomentar as exportações norte-americanas. Isso não aconteceu porque o Donald Trump assumiu, acabou elevando tarifas e entrou em guerra com algumas empresas listadas na Bolsa norte-americana, e a China olhou para o Brasil e o Brasil acabou se beneficiando deste cenário. Mas esse foi o primeiro mandato de Donald Trump. Agora nós vimos o Joe Biden colocando algumas tarifas, inclusive de veículos elétricos, que é um dos grandes produtos que a China tem enviado ao exterior, uma tarifa que chegará a 100% até o fim deste ano. E na última semana foi noticiado que o Trump poderia elevar em até 60% as tarifas de produtos chineses. Numa entrevista, o Trump disse que não falou isso, que é de 50%, que particularmente eu acho que não resolve grande coisa. Numa medida de proteger a economia americana. Isso causa uma provável retaliação da China. E nós vemos isso acontecendo agora porque as exportações de soja norte-americanas para a próxima temporada 24 e 25 estão a 1/3 do que foi no ano passado. São as vendas mais baixas dos últimos 23 anos. Enquanto isso, o Brasil segue exportando um grande volume. As exportações nossas de soja, que deveriam ser menores, já estão no mesmo ritmo do ano passado. Nós não temos toda esta soja. E outro detalhe que é muito bom de nós vermos é as exportações de algodão também cresceram muito esse ano. O Brasil se tornou o maior exportador de algodão e o nosso comprador é a China. Então a China realmente tem olhado para o Brasil, ele tem usado os Estados Unidos como um fornecedor pontual, mas eu ainda teria algumas dúvidas para emplacar esse cenário, porque numa das entrevistas que o Trump deu na semana passada, ele disse que é amigo de Xi Jinping, então possivelmente ele possa se aproximar da economia chinesa, não implantar as tarifas como o mercado ventila essa possibilidade. Falou contra Taiwan, dizendo que Taiwan tem que pagar pela proteção norte-americana, então pode-se entender, será que não é uma carta branca para a China poder agir contra Taiwan? Então, existem essas dúvidas baseadas nas últimas falas de Donald Trump com relação à China e também com relação à Rússia. O que você está fazendo de uma outra forma, e se eu não entendi bem, me corrija, Delara, é relativizando essa projeção de uma intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China no caso de uma vitória de Trump. É isso que você está fazendo nesse momento, correto? Sim, correto. Então, a partir desse cenário, ele precisa ser analisado num outro contexto geopolítico. Se Trump não intensifica em tarifas em relação à China, a China vai usar os BRICS para combater alguma animosidade vinda dos países do Ocidente? Porque esse é um ponto importante. À medida que o Ocidente pode aumentar taxas contra a China pode usar os BRICS para tratar dessas dificuldades que ela poderia encontrar a partir dos Estados Unidos ou outros países. Qual é o papel dos BRICS na agenda chinesa e na visão do Partido Comunista? Lembrando que o Brasil faz parte dos BRICS.
Sim, o Trump ele pode não intensificar as ações contra a China, o protecionismo contra a China da maneira que o mercado espera, mas não que ele vá fazer algum afrouxamento. Então, as tarifas de veículos elétricos, as tarifas contra o aço, as tarifas contra produtos médicos, contra equipamentos hospitalares, isso deve ser mantido, o que o Joe Biden colocou, e provavelmente alguns outros produtos também terão estas elevações. A Europa já está fazendo isso também, a China tem negociado com a Europa para ver se ameniza essa questão da elevação de tarifas. Como a China tem um desafio para colocar os seus produtos no mercado, seja no mercado doméstico ou seja no mercado internacional, e o mercado doméstico nós vemos uma crise de confiança, a população não está comprando, consumindo esses produtos, a saída seria a exportação. Se eu tenho dois dos grandes principais compradores impondo tarifas, encarecendo esses produtos, uma das maneiras de a China resolver essa questão é aumentando a sua cooperação, tanto regional quanto multilateral. E o BRICS tem um papel fundamental nisso, porque nós temos um país como o Brasil, com 220 milhões, 230 milhões de habitantes, temos a África do Sul, que cresce muito bem, temos a Rússia, que tem uma população elevada também, tanto que o BRICS já está aderindo novos participantes, como alguns países do Oriente Médio. A China negocia cooperações multilaterais e bilaterais, está pensando em criar uma bolsa de cereais e de grãos para poder negociar esses produtos de uma maneira além da Bolsa de Chicago, que é a grande referência para grãos, da Bolsa de Nova York, para soft commodities, está negociando com alguns países a possibilidade do câmbio direto entre yuan e real, por exemplo, sem ter que passar pelo dólar. Então, são medidas que a China está caminhando para poder tentar aumentar a integração regional e multilateral para ter menor exposição a compras norte-americanas e compras europeias. Para deixar claro para a nossa audiência, 2 pontos relevantes que você traz também na sua análise é o que você chama de integração regional, que pode ter um braço nos BRICS. Essa integração regional, a minha pergunta é, ela também passa pelo financiamento, o suporte financeiro da China em diferentes regiões do mundo, a exemplo também aqui da América Latina, na construção de infraestruturas, e isso pode aumentar, inclusive, o poderio da China, a importância dela nessas regiões. E o segundo é usar o yuan no câmbio direto para aumentar a sua relevância. Esse é o cenário base que você parte dentro daquilo que viu nas projeções e nas diretrizes do Partido Comunista Chinês? Se sim, o Brasil precisará fazer uma escolha entre a política do Ocidente com a política do Xi Jinping, por exemplo? Eu acredito que chegará algum momento que os dois lados, que hoje já falamos de uma nova Guerra Fria, similar à da década de 70 entre a União Soviética e os Estados Unidos, eu acredito que poderemos chegar num momento que ou o bloco comandado pelos norte-americanos ou o bloco comandado pela China imporão essa medida para os países aliados, né? Ou com eles ou com nós. Por enquanto não fala-se nisso, mas é um risco muito elevado, principalmente aqui para o Brasil, né? Vamos tratar então de riscos e oportunidades, respondendo a nossa pergunta, os planos do Partido Comunista Chinês para 2024 e para os próximos anos. Qual é a mensagem principal que tem que ficar para a nossa audiência para a gente fechar esse raciocínio aqui? O Xi Jinping ele está trabalhando realmente olhando o futuro da China, tanto que já há alguns anos, agora ele só reforçou essa visão que eles têm que reduzir a dependência do mercado internacional. Então, para o Brasil, nós temos que ficar de olho, não já imediatamente, mas para os próximos anos isso deverá trazer algum impacto, porque já há 3, 4 anos que o país anuncia que vai elevar a produção de alimentos. Nós já vimos eles liberando sementes geneticamente modificadas de milho, já há um bom volume sendo produzido nesse sentido. Na última semana, eles anunciaram medidas para recuperar terrenos urbanos degradados com excesso de sal, com tecnologia que já está sendo testada para aumentar essa produção agrícola no país, já que eles têm uma área agriculturável muito pequena, em torno de 11% do território. Então, para o Brasil, nós teremos no curtíssimo prazo um cenário muito vantajoso, com possível aumento das exportações, como nós vimos a de milho, com o protocolo fitossanitário assinado em 2022, recorde de exportação de soja, o algodão indo muito para lá, açúcar indo muito para lá, mas no médio prazo, talvez já em 2025, nós possamos ver algum reflexo em alguns produtos com essa elevação da produção agrícola da China. Então é algo que eu acredito que deveríamos ficar muito de olho e já ficar preparados para uma possível redução em algum momento das compras chinesas. Ale de Lara, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, trazendo essas análises. A gente segue juntos, volte mais vezes. Eu que agradeço. Obrigado, Ellen. Até a próxima.
E agora a gente avança para a questão da China envolvendo também Taiwan. Isso porque nesta semana o candidato à Casa Branca pelos republicanos e ex-presidente Donald Trump afirmou em uma entrevista à Bloomberg, olha só, que a ilha deveria pagar aos Estados Unidos pela defesa, já que isso não dá nada aos americanos. E ele reforçou dizendo, abre aspas, nós não somos diferentes de uma companhia de seguros, Taiwan não nos dá nada. A posição do Trump contrasta com a atual condução do presidente Joe Biden, que tem estreitado laços com a ilha e fornecido ajuda para evitar um aumento da influência da China sobre a ilha de Taiwan. Essa entrevista de Trump ocorreu em junho, mas só foi divulgada agora. Vale lembrar que na semana uma série de eventos marcaram a disputa para a Casa Branca. Entre esses eventos, o atentado sofrido por Donald Trump em um comício na Pensilvânia. Além disso, o Partido dos Republicanos realizou a convenção nacional, onde oficializou Trump como candidato à disputa. No encontro foi definido também J.D. Vance, senador de Ohio, como vice de Trump. Em relação aos democratas, Joe Biden foi diagnosticado com Covid-19 e vai ficar em isolamento. Ele cancelou um discurso que estava marcado para um evento em Las Vegas. A gente vai agora analisar os efeitos das eleições dos Estados Unidos no agro sobre a perspectiva geopolítica, econômica e também de mudanças que estão no radar. Para isso, a gente vai receber o Christopher Garman. Ele é diretor para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra sempre participar do seu programa. Muito obrigada pela companhia e a gente vai começar pelos fatos mais recentes, a exemplo do que Trump falou em relação a Taiwan. E aí a minha pergunta se conecta de duas maneiras. Primeiro, o favoritismo de Trump aumentou depois do atentado? Segundo, há como considerar ele já eleito e por isso a gente olha agora com mais atenção para as falas em relação a Taiwan? Olha, sem dúvida nenhuma, o favoritismo do Trump aumentou ao longo desse último mês. Primeiro, pela assim, incapacidade cognitiva que ficou mais exposto no debate entre o Biden e o Trump, que ocorreu 4 meses atrás. De lá para cá, tem uma pressão enorme dentro do partido para o Biden assim, sair da disputa presidencial e trocar as candidaturas. Nós tivemos uma cobertura intensa na mídia das dificuldades cognitivas dele, então ele tem sofrido uma bateria de noticiário negativo com relação a ele. Houve o atentado contra o Donald Trump, onde ele reagiu de forma surpreendente, punho no ar, gritando luta. E esse atentado reforça a probabilidade do Trump por uma razão talvez mais importante, que é toda a linha de ataque democrata contra o Donald Trump, na campanha estava planejado a fazer um argumento que ele é um risco autoritário e propagador de extremismo político. Então, à medida que ele é vítima de um ato de extremismo político, e os republicanos argumentando que o ataque democrata é que instigou um ambiente que fomenta a violência, fica difícil os democratas atacarem o Trump dessa mesma forma. Então, a maneira com qual os democratas poderiam reduzir a vantagem do Trump está parcialmente minada. Não está dado. Nós temos uma economia que está melhorando, as margens nos estados-chaves que vão ditar o resultado eleitoral são bem estreitas, o Trump só está uma vantagem de 2, 3 pontos nesses principais estados, temos 3,5 meses antes da campanha, ou 4 meses, então é muito tempo pela frente. Então, assim, mas a probabilidade do Biden, os democratas prevalecerem caíram. Nós, na Eurásia, estamos quase 70%, 75% de chance do Trump ganhar essa eleição. 75% de chance do Trump ganhar a eleição e dentro desse contexto de análise política que vocês fazem, a gente precisa, então, capturar alguns sinais que Trump já está dando, principalmente depois desse evento que, de acordo com o que você coloca, também afeta aí as intenções de votos, pelo menos de alguns eleitores. O contexto é Taiwan. Taiwan importa para o agro brasileiro pelas relações com a China, pelas relações com os Estados Unidos e por todo o xadrez geopolítico. Num cenário em que as suas projeções se confirmam e Trump é eleito presidente da República dos Estados Unidos, qual é o destino da relação entre Estados Unidos e Taiwan e por que isso importa? Então vamos começar com a relação Estados Unidos e China e depois falar de Taiwan. A relação Estados Unidos e China provavelmente vai deteriorar se o Trump for eleito.
ele tem uma das principais estampas e propostas de governo dele é um protecionismo comercial mais elevado que nós temos visto, não só no seu primeiro mandato, mas também no governo Joe Biden. E se a gente escutar os assessores que devem ser influentes em segundo o governo Trump, e aqui eu chamaria a atenção para o ex-secretário de Comércio, ou que lidava com negociações comerciais, Robert Lighthizer, ele está com propostas muito protecionistas e, evidentemente, a proposta amplamente conhecida, que já foi ventilada, de pôr uma tarifa de importação de 60% sobre produtos chineses. Tá? Não sabemos, e é improvável que uma tarifa de importação de todos os produtos chineses seja colocado nesse volume, que seria muito elevado, mas é um sinal relevante de um protecionismo comercial mais agudo de um lado e também uma posição geopolítica e estratégica de segurança nacional mais belicosa com relação à China. Acho que todo o entorno do Trump enxerga a China como uma grande ameaça geopolítica, isso também é visto nos democratas, mas os instrumentos devem ser mais ousados do lado comercial e também no posicionamento geoestratégico. Isso é muito importante para o Brasil, e particularmente o agro brasileiro, porque se de fato os americanos colocam tarifas na China, a China, vamos ver, deve retaliar. E onde é que eles vão retaliar? Tarifa de importação de produtos agro-americanos. E quem é que vai fazer a diferença se há uma retaliação de restrição de importação de produto americano? São produtos brasileiros. Então, o Brasil pode se beneficiar indiretamente. Agora, no segundo ponto sobre Taiwan, de fato, ele colocou na entrevista com a Bloomberg uma possível enorme mudança, que é o Taiwan tem que pagar para o nosso apoio militar, eles roubaram nossos chips. Então, no fundo, o Trump está dizendo que talvez não vai haver a defesa de segurança de Taiwan. Em tese, isso pode ser uma boa notícia do lado para os chineses, porque não vai ter uma reputação americana com uma investida militar, mas talvez o que o Trump está querendo fazer é só ameaçar para ter um compromisso de apoio de financiamento militar maior do Taiwan, para eles não receberem um apoio de graça. Então, acho um pouco cedo para argumentar que o Trump vai abandonar o Taiwan, não é? Mas é num contexto de acirramento, tensionamento geopolítico e comercial que provavelmente ocorrerá se o Trump for eleito. Taiwan poderia entrar como uma moeda de troca, dado que Trump é um exímio negociador, para que ele afrouxe o apoio a Taiwan e, com isso, a China teria menos perdas em relação a tarifas com os Estados Unidos? Essa é uma leitura que a gente poderia fazer? Eu acho que a visão dentro do governo Trump é que a China está tirando vantagem da economia americana através de empregos e roubo tecnológico e assim por diante, é muito forte e provavelmente Taiwan não entra no hall dessa jogada. O que nós, pelo menos a gente tem apurado, é que a fala do Trump expressa que para ele não enxerga como um objetivo geoestratégico tão importante a defesa de Taiwan. Esse é um ponto importante. No fundo, o que talvez ele queira é que Taiwan pague um preço financeiro de apoio militar para ter um pouco essa cobertura de segurança. Então, ele recebe algo em troca de Taiwan. Então, mas não acho que garantia da China com relação a Taiwan vai de fato reduzir o potencial de tarifas americanas sobre a China. O que a China pode fazer é alguma garantia de menos restrição de exportação, alguns tipos de negociação, como foi feito no primeiro mandato. Mas vai ser mais difícil, porque eles vão entrar mais arrojados. Mas você tem um ponto importante, que é o estilo negocial do Trump, é sempre isso. Ele ameaça com coisas muito fortes e tenta chegar a um acordo. Então, nós na Eurásia, nós estamos mapeando isso em várias áreas. O risco de ameaçar e não ter um acordo e resultado pior é maior, e também o risco de chegar a um acordo é maior. Então, as duas caudas aumentam, né? Seja na negociação com a Europa, negociação com o México, negociação com a China, a gente vai ter esse padrão, sim, de uma Casa Branca Trump.
Muito bem, e esse ponto que você está colocando em relação à estratégia do Trump, em relação a conflitos internacionais, está inclusive nas plataformas de governo que ele já divulgou, dizendo que ele não pretende entrar em guerras que ele considera desnecessárias. E aí a gente pode ter um exemplo, a questão de Taiwan, que você está aqui ilustrando, e também uma sinalização de como poderá ser o desfecho da guerra entre Rússia e Ucrânia, que hoje é muito suportada pelo Ocidente. A Ucrânia é muito suportada pelo governo Biden. Sem esse suporte financeiro e militar, a gente poderia ter uma vitória da Rússia e, com isso, um novo rearranjo geopolítico. O que você está enxergando em relação à Rússia e Ucrânia? E eu pergunto porque, para a nossa audiência, esse leste europeu é produção de trigo, é produção de milho, que concorrem com produtos do Brasil em muitos casos, fertilizante russo que vem para o Brasil, diesel russo, ou seja, importa demais, Christopher, desculpe. Não, perfeito. Olha, excelente pergunta e bem importante para o setor agro brasileiro. Na nossa visão da Eurásia, acreditamos que o cenário mais provável, com ou sem a eleição do Trump, é que nós vamos ter algum avanço militar minimamente bem sucedido russo, que não chega próximo de uma retomada do país ou a capital Kiev, mas teremos um avanço maior na parte leste do país e, eventualmente, algum tipo de acordo de repartição. Com Trump ganhando, o que pode ocorrer é que podemos ter um aumento do tensionamento, porque vai ser um abandono americano com apoio militar aos ucranianos, um pânico entre os aliados europeus para tentar recompor esse apoio militar americano para a Ucrânia, que não vai ser fácil, não só do lado dos armamentos bélicos, mas também do lado do financiamento, da maneira com a qual a União Europeia e a Europa se organiza para poder ajudar a financiar a Ucrânia. Então, portanto, o desespero do Zelensky de uma possível avanço russo vai ser maior e talvez aí o risco de um conflito um pouco mais exacerbado no curto prazo aumente, porque um Zelensky desesperado pode tomar medidas que tragam um risco de cauda de um conflito que possa incluir a OTAN, tá? Não é o nosso cenário, mesmo com o Trump ganhando. O que deve ocorrer é que, em algum momento, temos algum tipo de acordo lá na frente. O risco de cauda aumenta um pouco com o Trump, mas não muito. Mesmo que acelera esse processo, tá certo? Então, a preocupação nossa geopolítica, acho que permanece mais na China, e não só em Taiwan, mas também no South China Sea. No contexto de relações ruins entre Estados Unidos e China, os conflitos geopolíticos na Ásia tendem a aumentar, mesmo nessa ressalva que nós falamos sobre Taiwan. Então, com Trump, estamos menos preocupados de Ucrânia, é um risco de cauda que existe, mas um pouco mais na relação Estados Unidos e China. Só para ver se eu entendi, a sua visão pode ser compreendida em alguma medida para um fim da guerra entre Rússia e Ucrânia? Eu acho que a gente vai ter algum avanço russo maior, e a gente está vendo que o apoio militar na Europa e nos Estados Unidos não é inesgotável, tem algum limite. Muito dentro da Ucrânia também, Karen, está tendo um apoio maior da opinião pública para negociar com a Rússia. Interessante isso. Então, a capacidade do Zelensky em manter uma guerra por ano após ano também começa a se dissipar. Então, nosso cenário é que, em algum momento de 2025, vai ter algum acordo de repartição e uma diminuição dessa guerra. Talvez não seja um equilíbrio plenamente estável, mas se esgota um pouco esse ciclo. Até chegar lá, pode ter mais tensionamento. Chega ao ponto de interromper exportação agro, produção de fertilizantes, achamos que não. Perfeito. Mas é um risco que a gente está monitorando. Importante. Agora, outro risco que a gente precisa observar, ou oportunidade, vai depender da sua ótica, é como será a relação do governo republicano, um governo mais de direita, com o governo de Lula, um governo mais de esquerda aqui no Brasil. Isso pode impactar em alguma questão comercial, objetivamente? A relação vai ser difícil, sem dúvida nenhuma. Em termos ideológicos, vamos ter dois presidentes em linhas opostas. A natureza do debate na campanha americana, que é o Biden acusando o Trump de ser uma ameaça à democracia e os republicanos acusando o Biden de ser uma ameaça aos direitos de expressão de liberdade individual, é o espelho do debate aqui no Brasil. Então, saindo de uma disputa acirrada, onde os republicanos vão dizer: não, é o Biden que ameaça a democracia, ele faz parte de um clubinho de comunistas socialistas globais
que inclui o Trudeau, e que inclui o Macron e que inclui o Lula. Então, veja que o potencial de uma relação bilateral mais difícil é alta, e também no contexto onde o Brasil está lentamente se aproximando da China. O presidente Xi Jinping vai fazer uma visita de Estado semanas depois da eleição americana. Em novembro, logo aqui depois no da Brasil, reunião do né? G20. Então, eu acho que vai ter difícil. Agora, eu acho que o Brasil pode sofrer em termos comerciais, ser um alvo maior do que deveria, porque o Brasil não tem um superávit comercial com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é superavitário e não é um país de entrada de produto chinês, que é o grande alvo também de uma Casa Branca Trump. O que podemos esperar é que alguns pontos de tensionamento comercial sofrem mais. Tarifa de importação de etanol brasileiro, certamente, talvez virá, que já é um incômodo do governo americano com a tarifa de importação de etanol americano que o governo colocou. Aço talvez possa ser. Então, acho que é mais pontual, mas não tão abrangente em termos de medidas comerciais. Mas etanol, sem dúvida nenhuma, pode ser um alvo de um governo Trump. Interessante. A gente vai aprofundar essas duas questões com você, porque à medida que você cita que o Brasil está lentamente se aproximando da China e que, ideologicamente, a distância entre Trump e Lula pode trazer algum efeito colateral ao comércio, a gente olha aqui para o nosso vizinho Milei, que está recuperando a economia e que tem uma política muito parecida, muito modo de ver entre Trump e Milei semelhante. Significaria uma aliança mais próxima entre Estados Unidos e Argentina, em que o Brasil seria alijado de alguns negócios na área agro, por exemplo, carnes ou grãos, e aí sim a gente teria uma transformação e um efeito colateral para o agro? Talvez isso é um pouco demais, tá? Assim, sem dúvida nenhuma, vamos ter uma relação próxima de um governo Trump com o governo Milei, não é? Tem uma consistência ideológica. Eu acho que o grande benefício para a Argentina está mais numa ajuda mais benéfica do Fundo Monetário Nacional, do FMI. A Argentina está com dificuldades macroeconômicas severas, então o governo Trump pode ajudar nesse sentido, tá? Mas a gente tem que lembrar que a relação bilateral Estados Unidos e Brasil tem uma certa textura e consolidação que não vai ser partido ou quebrado de uma forma mais importante. Tem empresas americanas também no setor agro que estão investidas no Brasil. O Brasil é uma grande potência agro. Então, o lado de investimentos americanos tende a ficar em um modo meio cruise control, meio que vai indo e continuando. Nós vimos isso no governo Trump anterior, né? Mas eu acho que essa relação bilateral meio que se mantém. Pode ter algum foco, sim, do lado do setor etanol, no cenário de aço. Não vai ter uma cooperação tão forte no lado ambiental, isso é um tema. Mas eu acredito que a gente olha, por exemplo, investimentos americanos no setor de mineral crítico, lá do agro, permanece, mesmo com uma orientação esfriada na relação bilateral chefe de Estado a chefe de Estado. Muito bem. Uma última pergunta sobre o novo governo Trump, se ele se confirma. A gente tem um vice de Ohio, um vice que já recebeu algumas cartas de associações que representam o meio rural, que o consideram amigo da agricultura. Temos no plano de governo de Trump algumas linhas dizendo que será colocado um freio na agenda verde, na agenda ESG, com excessos de regulações ambientais nos Estados Unidos, e isso pode impactar o agro. Gostaria de saber a sua visão sobre o suporte que o governo Trump vai dar para os norte-americanos produtores rurais que o suportam também, que são seus eleitores e que na última temporada, quando houve a guerra comercial, foram prejudicados por esse deslocamento de demanda dos Estados Unidos para o Brasil. Ele não vai deixar os norte-americanos da área rural desamparados, vai? Não, eu acho que nós vamos ter um governo Trump que vai ter que dar mais amparo para o setor, particularmente se entra numa guerra comercial com a China, onde a China retalia com tarifa de exportação agro-americano. Então, medidas de amparo, não só de subsídios, mas também de um certo protecionismo de produtores americanos. A gente olha para também o setor de carnes ou exportação brasileira, talvez é um setor que possa sofrer em termos relativos. Nós, evidentemente, temos grandes players nesse sentido. Então, acho que esse lado pode sofrer um pouco, porque vai ser um governo que vai ter que dar uma mão, sem dúvida nenhuma, para o setor agro. E não só pelo perfil do apoio
do Partido Republicano, mas também pela possibilidade de uma retaliação chinesa em 2025 ou 2026. Christopher Garman, muito obrigada pela sua presença. Christopher, que é diretor da Eurásia, volte sempre, o espaço está aberto para novas análises suas. Um prazer todo meu. Muito obrigada, até a próxima. E a gente segue juntos agora com mais uma análise sobre o atentado a Donald Trump e os efeitos potenciais no favoritismo dele e efeitos potenciais em uma intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, caso Trump vença as eleições. A gente tem a opinião do Aaron Edwards. Vamos ouvir. Teremos uma nova guerra comercial entre Estados Unidos e China caso Trump vença as eleições? Uma palavra que descreve muito bem para mim o comportamento do Trump politicamente é imprevisível. É possível que tenhamos uma outra guerra comercial entre Estados Unidos e China? Sim, sem sombra de dúvida. É necessário? Não, não acho necessário. O que eu diria que tem uma alta probabilidade de acontecer, caso o Trump seja eleito, é que os Estados Unidos vai se posicionar, se inserir na questão, em várias questões geopolíticas internacionais com mais força, de uma forma mais decidida, de uma forma mais, digamos, tradicional de se impor. Então, essa postura de mais força, de mais imposição, eu diria que tem uma alta probabilidade disso comparado com o governo Biden. Se isso vai se manifestar numa guerra comercial com a China ou não, é menos claro, na minha opinião. Aaron, diga pra gente quais os possíveis efeitos para o agro brasileiro dentro desse cenário de uma guerra comercial, se ela se intensificar entre os norte-americanos e os chineses. Mesmo se tiver uma guerra comercial como em 2018, e mesmo se a soja for usada como peça de barganha nessa guerra comercial, eu tenho minhas dúvidas se os efeitos seriam o mesmo. Uma grande narrativa de 2018 foi a narrativa que a China precisa da soja dos Estados Unidos. E assim que saiu a guerra comercial, o que aconteceu foi que a China direcionou todos os seus esforços de aquisição de soja para o Brasil, e o Brasil conseguiu suprir. Hoje em dia, o Brasil já produz muito mais soja do que em 2018 e já é líder consolidado como o maior produtor de soja, e eu tenho dificuldade de pensar que a narrativa que a China precisa da soja dos Estados Unidos se sustentaria, a ponto que eu tenho minhas dúvidas, mesmo havendo guerra comercial, se a soja seria uma pauta tão forte quanto foi em 2018, e mesmo se for, o mundo está mais do que convencido que o Brasil já tem soja suficiente para atender a demanda chinesa. Eu tenho minhas dúvidas se a resposta do mercado seria igual. Sempre quando saem notícias, o hábito é você reagir como reagiu da outra vez. Mas daquela queda, né, de desvalorizar o preço em Chicago 20 pontos, ter o prêmio alto, de ficar vários meses com um patamar de preço, até anos com um patamar de preço pressionado em Chicago e a demanda quase insaciável por soja do Brasil, esses efeitos todos que foram consequência da guerra de 2018, tenho minhas dúvidas se o impacto seria o mesmo havendo uma guerra comercial. Muito obrigada, Aaron, pela opinião, pela presença aqui no Hora H do Agro. A gente segue, depois do intervalo, você vai ver. Lá no Rio Grande do Sul, agricultores voltaram a se reunir e pedem socorro ao governo federal para se reconstruir, para recomeçar depois das enchentes que atingiram o estado. E no oeste do Paraná, os produtores rurais protestaram contra o aumento de invasões de terras por indígenas. É isso mesmo, a situação está tensa e a gente vai atualizar já já. Eu espero você no Hora H do Agro. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Que
aqui é Zico. Eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Estamos comemorando 4 anos de New Cursos. Aqui você transforma seus sonhos em realidade. Se você quer uma promoção ou mudança de carreira, vem aprender com os melhores do mercado. Estamos com descontos incríveis de até 80%. Estude com especialistas como Pablo Spire, Samidana, Ricardo Ventura, Davi Braga e muitos outros. Acesse newcursos.com.br e comece agora sua jornada de sucesso. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o governo federal e o agronegócio do Rio Grande do Sul se reuniram nesta semana para tratar sobre o socorro ao setor, que foi o mais afetado pelas enchentes lá no estado gaúcho. No encontro estiveram presentes os ministros Carlos Fávaro, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta. Segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o governo prometeu até o fim deste mês publicar uma medida provisória para ajudar os agricultores na reestruturação das dívidas. Há uma expectativa de que essa medida permita o perdão de dívidas rurais de agricultores familiares e também o alongamento do prazo de pagamento das dívidas dos demais produtores rurais. Ainda que tenha ocorrido essa reunião com alguns representantes do agro, os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão apreensivos e pedem ajuda. Eles se reuniram em uma mobilização na Expo Agro Afubra, em Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul, e pedem socorro para o setor. E lembram também que, além das enchentes, os produtores rurais gaúchos vieram de 3 secas seguidas. Segundo os organizadores da manifestação, cerca de 10 mil pessoas estavam no local, entre eles agricultores, entidades que representam o agro, parlamentares e o governo estadual. Vale lembrar também que, além da medida provisória que o governo está preparando para socorrer o agro gaúcho, tramita no Senado um projeto de lei do deputado Coronel Zucco que propõe uma série de medidas para o setor. Esse PL prevê, por exemplo, a anistia ao pagamento das parcelas mensais de crédito de custeio adquiridos em 2024 pelo agro gaúcho, a suspensão do pagamento das parcelas do crédito de investimento e de comercialização por 2 anos e a criação de uma linha de crédito para catástrofes naturais. Muitos produtores rurais nos perguntaram como é que está a tramitação desse projeto de lei no Senado Federal. Dá para contar com essa solução? A gente vai ouvir o senador do PP do Rio Grande do Sul, Irineu Hort. Senador, seja muito bem-vindo. A publicação, ou melhor, o trâmite desse projeto no Senado traz um alívio para o agricultor? Vai vir do Congresso Nacional a anistia das dívidas do agro brasileiro, do agro gaúcho? Na verdade, essa PL, neste momento, está parada. Ela veio aprovada pela Câmara dos Deputados, veio para o Senado, estou sendo relator deste projeto, encaminhamos para a Comissão de Agricultura e aí um senador do governo, a mando do governo, pediu vistas. E pedindo vista, tranca o projeto, o andamento dele. Imediatamente nós providenciamos um pedido de urgência para a presidência do Senado para botar em pauta no plenário. E em 2 horas, praticamente, nós conseguimos as assinaturas necessárias e o assunto foi para o presidente do Senado, que iria pôr, no primeiro momento, o ofício de urgência e votação, para que no dia seguinte, na quarta-feira, fosse votado, então, no plenário esta lei, aprovada esta lei. Naquele momento, o pessoal do governo sentiu que ia ter uma derrota, talvez muito fragorosa,
e veio com a proposta de editar uma medida provisória. E seria acertada a reunião no dia seguinte, que foi na quarta. O evento com o presidente do Senado foi na terça. Né? Quarta-feira, nós nos reunimos, os 3 senadores do Rio Grande do Sul, com o aval do senador Jacques Wagner, como líder do governo, com os técnicos do Ministério da Fazenda, da Agricultura, do MAPA e do Palácio do Planalto. E aí eles trouxeram algumas informações, documento, inclusive nos entregaram o documento do que constaria basicamente nesta medida provisória. E que a medida sairia até o dia 26. Mas aí agora, na reunião que aconteceu em Porto Alegre ontem, o anúncio seria então dia 30. E as principais questões, elas praticamente são similares ao que consta no projeto de lei do deputado Zucco, com algumas alterações. Mas como a medida provisória, Kelly, entra em prática, entra em vigor no dia seguinte à publicação no Diário Oficial, para nós agricultores é muito mais interessante isso do que correr o risco de votar o projeto de lei que está lá no Senado, chegar no governo e ele vetar. Aí entraria naquela demora toda dos vetos que todos nós sabemos. E a medida provisória, uma vez editada e valendo, ela vai para o Congresso Nacional novamente, lógico, e lá ainda poderá ser emendada, poderá ser acrescentada, aprovada originalmente ou com mudanças. Vai depender exatamente de como vai vir. Se vai vir atendendo aquilo que é o principal interesse dos agricultores do Rio Grande do Sul afetados. Então, senador, para esclarecer, haviam 2 frentes em que o agricultor que está querendo reconstruir no Rio Grande do Sul prestava atenção. Uma delas, medida provisória do governo, tentando uma anistia de dívidas contraídas em função da enchente, que vai ser difícil de pagar, ou até uma reestruturação dessas dívidas. E a outra via, o projeto de lei, que tramita no Congresso Nacional com o mesmo propósito, anistia ou prorrogação de dívidas. Nessa situação atual, o senhor está nos dizendo que houve um pause nesse projeto de lei no Congresso e as atenções todas estão voltadas para essa medida do governo, que tinha prazo para 26, agora pode ficar para o dia 30. A sua expectativa em relação a esse assunto, enquanto representante dos agricultores, é que, de fato, a medida provisória do governo vai resolver a situação, vai ajudar a reconstruir o Estado gaúcho, principalmente na área rural? Eu diria assim que 70% a 80%, 75% dos pleitos devem ser atendidos desde que ele cumpra o que está escrito no documento que ele nos entregou aos 3 senadores do Rio Grande do Sul. Né? Esperamos que desta feita seja cumprida a promessa documentada, embora não tenha assinatura, mas é um documento que nos foi entregue em mãos nesta reunião lá no Senado, na liderança do Senado. E nós tínhamos o aval do Jacques Wagner. Então, o projeto de lei está parado, está esperando essa definição. Se for definido, ele vai para o arquivo. E se não, tem a chance de continuar o andamento da lei proposta pela Câmara dos Deputados, do deputado Zucco. Senador, para a gente encerrar, a prorrogação das dívidas do governo federal foi dada para o agro do Rio Grande do Sul até 15 de agosto. 15 de agosto está logo aí. Então, a nossa audiência está preocupada, tem pressa. O segundo aspecto, se o senhor acredita nesses trechos do papel que o governo lhe entregou, quais são os 3 principais elementos da medida provisória? É a anistia de dívida para todo mundo ou só para alguns agricultores? Quais agricultores? Se o senhor puder fazer um breve resumo. Basicamente para quem tem Pronaf, né? São 248 mil contratos de Pronaf, onde a maioria deles, 93%, tem dívidas até 20 mil reais. Essas seriam remidas, seriam extintas, seriam praticamente o governo abonaria isso e o produtor não precisaria pagar. Neste momento, mais da metade de todo o processo de dívidas do número de pessoas estaria resolvido. Quem tem Pronamp e valores baixos também, só que o número de contratos ali é bem menor. As demais dívidas, aí é que tem uma questão de prazos. O governo está oferecendo 3 anos ou 4 anos, nós pedimos 15, ou no máximo, ou no pior das hipóteses 10, com 3 de carência. Né? Então, para o produtor poder realmente jogar essas dívidas para frente, aquele que tem dívidas maiores. E, além disso, ainda está propondo
um desconto para quem tem prejuízos na lavoura acima de 30%, de acordo com o laudo técnico que deverá ser fornecido ao órgão financiador. Então é uma tabela, uma regra que ainda vai ser definida, então não é uma coisa final definida ainda, mas eu acredito que desta feita o governo vai cumprir, pelo receio que tem, que poderá ser aprovada a outra que é muito pior lá no Senado. Muito bem. Senador Irineu Hort, senador do PP do Rio Grande do Sul, obrigada pela presença na Jovem Pan News. Volte sempre. Até a próxima. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Produtores rurais de Guaíra e Terra Roxa, no oeste do Paraná, fizeram nesta semana uma manifestação contra as recentes invasões de terras por indígenas que estão ocorrendo lá na região. As prefeituras das duas cidades revelam que houve um aumento de invasões de terras por indígenas desde o início deste mês, o que tem elevado a tensão na região. Representantes dos Ministérios dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos foram enviados para o local para tentar mediar qualquer conflito. O próprio Ministério dos Povos Indígenas confirmou a invasão das terras. Segundo a pasta, 22 famílias iniciaram a retomada de territórios, abre aspas, porque a comunidade em que vivem já não comporta mais habitantes. O Ministério dos Povos Indígenas também confirma a retomada de territórios tradicionalmente ocupados nos municípios de Douradina e Carapó, em Mato Grosso do Sul, no último fim de semana. Um conflito de terras entre indígenas e agricultores em Pontão, no Rio Grande do Sul, também vem sendo acompanhado. Vamos lembrar que está programada para começar em 5 de agosto os trabalhos da Comissão de Conciliação, que vai tratar das ações que envolvem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Devem participar dessa comissão representantes de indígenas, do governo, estados e municípios, além de parlamentares. Essa conciliação acontece porque o Supremo Tribunal Federal declarou o marco temporal inconstitucional, enquanto o Congresso aprovou uma lei que prevê que o marco temporal é válido. E diante de toda essa lacuna, existe um aumento de tensão real no interior do Brasil, a exemplo do estado do Paraná, em que, de um lado, agricultores vão às ruas se manifestar pedindo paz no campo e o direito à propriedade privada. De outro lado, famílias de indígenas retomam a territórios que consideram seus. A situação é qual? A gente vai saber com o prefeito de Guaíra, o prefeito Heraldo, que está conosco. Seja muito bem-vindo. Qual é a situação no oeste do Paraná nesse momento? Há um ambiente de tensão entre a produção rural e comunidades indígenas? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de manifestar e de um assunto que realmente está em voga. É um momento muito tenso que os dois municípios, especialmente aqui Guaíra e Terra Roxa, estão vivenciando, não é? E na condição de gestor eu tenho a obrigação de... Eu acabei de hoje fazer uma videoconferência, há pouco, instantes atrás eu estava nessa videoconferência, onde foram tratados e abordados todos esses temas, né, com os mais diversos órgãos, né? Mas ainda assim eu fiz questão de fazer o registro que a nossa visão tem 3 facetas aí que nós precisamos levar em consideração, 3 focos, né? Tem um aspecto administrativo que envolve as administrações municipais, estadual e federal. E o aspecto jurídico não pode ser vilipendiado nesse momento, porque o direito de propriedade é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e também tem um aspecto político, né? Necessariamente o Congresso Nacional ele tem que se fazer presente nesse momento crítico que o país atravessa. Quero crer que esses cuidados precisam e merecem ser considerados, porque os atores, né, envolvidos aí, eu posso citar alguns, né, a própria Itaipu Nacional, que, para minha grata satisfação, surgiu aí uma luz, né, de a Itaipu adquirir a preço de mercado porções de terras, né, aqui na nossa região, para acomodar essa situação e fazer com que os ocupantes irregularmente, essas ocupações irregulares, sejam
realocadas, né, nessas possíveis áreas a serem adquiridas a preço de mercado. Prefeito, hoje os produtores... Desculpe eu lhe interromper, mas hoje, para que o país inteiro entenda, nós temos produtores rurais com terras tituladas, com áreas invadidas por comunidades indígenas que requerem aquele pedaço de terra, também com base nessa lacuna em relação ao marco temporal indígena. Esse é o cenário que o senhor está vivendo no seu município. Exatamente. Essa insegurança jurídica que estamos vivenciando, né? De um lado, os interesses dos indígenas e do outro, o direito sagrado de propriedade que nós temos no país. E nessa condição, há policiamento na região? Porque eu imagino, assim como o senhor reportou, que há uma tensão. Se há tensão, existe risco de conflito porque ambos querem o mesmo pedaço de terra. Nesse momento, a polícia, como é que está a situação? Nós pregamos, lógico, os caminhos do diálogo, da negociação. Como eu falei há poucos instantes atrás, eu estava nessa comissão nacional que está mediando esses conflitos, né? E quando se fala em negociação, é preciso deixar clara a nossa posição aqui, enquanto gestor do município, dizendo que para viabilizar uma negociação é preciso distensionar essa questão, né? Fazendo com que as ocupações irregulares, especialmente essas mais recentes, né, essa ampliação das áreas ocupadas, sejam desocupadas imediatamente para que o ambiente seja realmente uma possibilidade de negociação. Perfeito, uma última pergunta. Essa é a nossa postura, é isso que nós estamos recomendando e também essa comissão precisa chamar os diversos atores, né, porque eu estou falando aqui, além da Itaipu Nacional, da Casa Civil dos 3 âmbitos, a questão do Ministério da Agricultura, a Secretaria Estadual de Agricultura, tá certo? E a Secretaria Municipal de cada município envolvido. Perfeito. Secretaria de Saúde, porque envolve essa pretensão de demarcação aqui, ela não é de hoje, mas envolve as questões de riscos fitossanitários, que foi abordado já diversas vezes, e eu faço questão de enfatizar. A questão da segurança pública, porque... Prefeito, eu vou precisar interrompê-lo, porque a gente está encerrando o programa, mas eu não gostaria de deixar a nossa audiência sem uma resposta, e eu sei que o senhor prontamente nos atendeu, eu gostaria dessa resposta. Foi ofertada uma outra terra para que essas comunidades indígenas se retirem dessa área em que invadiram. A comunidade indígena recebeu de bom grado essa oferta ou não? Eles pretendem ficar nessas áreas que já são de propriedade rural? Eles são absolutamente radicais, mas eu acho que vai se caminhar para uma negociação. E acabei de ser noticiado há poucos instantes também que os agricultores que sofreram essas ampliações, dessas invasões, ingressaram na justiça e obtiveram liminar no sentido de reintegração dessas posses. Excelente. É isso. Excelente. Prefeito, eu agradeço demais pelo senhor trazer para o Brasil a situação que hoje vive o oeste do Paraná, nessa tensão envolvendo, de um lado, a produção agrícola de terras tituladas propriedade privada, de outro lado, o interesse dos povos indígenas de ampliar a demarcação de terras nessas regiões. Volte sempre com mais informações. Obrigada por prontamente nos atender. Eu é que agradeço. Até a próxima, prefeito. Uma última informação, o Ministério da Agricultura suspendeu a exportação de carne de aves de todo o país para a China, depois do caso da doença de Newcastle ter sido identificado em uma granja em Antagorda, no Rio Grande do Sul. A doença é viral, contagiosa e pode levar os animais à morte. É obrigatória a notificação à Organização Mundial de Saúde Animal. Em nota, o governo destacou também que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro. E agora eu tenho um recado para você. O Poder Supremo de Términos, inseticida da Ihara, vai revolucionar o controle de pragas nas lavouras. Términos é o seu maior aliado para combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho, além de outras pragas que ameaçam a produtividade da sua lavoura. A fórmula inovadora age diretamente sobre as pragas, elevando o nível de controle com mais produtividade ao seu alcance. Términos possui supremo efeito de choque e período de controle prolongado, o que
proporciona maior qualidade dos grãos e flexibilidade no combate aos percevejos em todas as fases da soja e do milho. Acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e descubra mais sobre o poder supremo de términos. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.